Olá! Hoje vamos falar sobre o fim da União Soviética. Por volta dos anos 50 do século XX, logo depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética obteve um crescimento econômico, sobretudo social. A assistência médica era oferecida a toda a população. Consequentemente, as taxas de mortalidade infantil reduziram e a escolarização era oferecida a quase toda a população soviética. Em contrapartida, a estagnação em termos tecnológicos criou um sério empecilho para o desenvolvimento industrial. Isso aconteceu pois o governo soviético gastava intensamente seus recursos com a corrida espacial e armamentista, o que consumiu muitos milhões de dólares ao ano. Havia ainda a corrupção interna do Partido Comunista, que contrastava com a pregação de igualdade social, pois o governo possuía muito mais privilégios do que a própria população. Havia ainda os grandes gastos dos conflitos em terras alheias, como foi o caso da tentativa soviética de tomar o Afeganistão, mas também subsídios e financiamentos de países como Cuba e do leste europeu, que causaram um grande déficit financeiro para os soviéticos. A crise financeira e estrutural da União Soviética impossibilitava a oferta de bens de consumo essenciais para a população. Em 1985, ascendeu ao cargo de secretário-geral do Partido Comunista Soviético Mikhail Gorbachev, que acreditava nos princípios comunistas, porém estava ciente da urgência de grandes reformas na União Soviética. O líder soviético provocou uma verdadeira mudança ao propor a perestroika, reconstrução, que previa a liberalização econômica, e a glasnost, a transparência, nas ações políticas e administrativas. Os reflexos das interferências de Mikhail Gorbachev não tardaram em aparecer nos países do leste europeu. Com a abertura política e sem a ajuda financeira de Moscou, os estados ditatoriais foram desmoronando. Com a perestroika e a glasnost, a mídia escrita soviética obteve maior liberdade. Jovens e intelectuais representavam seus principais leitores. Elas informavam denúncias sobre a prostituição, drogas, aborto, mas também denúncias políticas que revelaram vários casos de corrupção do Partido Comunista. Além disso, publicavam denúncias de atrocidades cometidas por Stalin. E em 26 de abril de 1986, um acidente na usina nuclear de Chernobyl aconteceu por volta de 1h23 da madrugada, resultado de uma falha humana pelo descumprimento de protocolos de segurança e de projetos estruturais da usina. 2 trabalhadores morreram imediatamente com a explosão do reator. O acidente liberou na atmosfera uma grande quantidade de material radioativo que se espalhou por toda a Europa e atingiu até o território do Canadá. Temendo a repercussão mundial, a União Soviética somente anunciou a catástrofe no dia 28 de abril. Os soviéticos somente começaram a evacuar a cidade após 36 horas da explosão em Chernobyl. De acordo com a ONU, cerca de 4.000 pessoas morreram com o resultado da exposição à radiação. Entretanto, é uma questão controversa. As medidas de mitigação do acidente nuclear de Chernobyl oneraram ainda mais a União Soviética, atenuando a crise do bloco socialista. Após o acidente de Chernobyl, alguns países europeus passaram a desativar usinas nucleares e buscaram novas fontes de energia. Ainda hoje, a radiação ionizante nociva aos organismos vivos na região. E em 9 de novembro de 1989,
na capital da Alemanha, Berlim, dividida desde 1961. Foi palco da queda do Muro de Berlim, que simbolizava nada mais do que a própria Guerra Fria. Mas foi somente em 1991 que deu-se a desintegração da União Soviética. Logo, a televisão soviética começou a jogar pedra nas reformas de Mikhail Gorbachev. Locutores que antes elogiavam a glasnost e a perestroika acusavam o líder soviético dos males que afligiam o país. Gorbachev não criou a crise soviética, mas o povo a descobriu no mandato dele, pois ele mesmo pregava a transparência e permitiu que a população tomasse conhecimento. Assim, o povo jogou a culpa no chefe do Kremlin. Culpavam-no pela falta de comida no mercado, pela falta de mercadorias nas lojas, pela agricultura improdutiva atrasada que perdia cerca de 50% de sua produção antes de chegar ao mercado consumidor, justamente pela falta de armazéns e pela má distribuição. Reação? Culpa dele. O processo de abertura de Gorbachev expôs as feridas da sociedade soviética e irritou o Partido Comunista, que tentou um golpe de Estado em agosto de 1991, mas sem nenhum sucesso. No final do ano de 1991, algumas repúblicas da União Soviética começaram a solicitar suas independências. E em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renuncia e entrega o seu cargo e seus poderes ao presidente russo Boris Yeltsin. A dissolução da União Soviética se deu um dia após a renúncia de Mikhail Gorbachev, em 26 de dezembro de 1991. E o mapa da Europa foi mais uma vez redesenhado, em termos de fronteiras e territórios. Com toda essa movimentação e acontecimentos no final do século XX, os Estados Unidos acabaram se firmando no século XXI como a maior potência econômica e militar do planeta. Até a nossa próxima aula. Te aguardo!